Olá, voltamos agora com a multiplicação ou divisão de números inteiros. Observem que as operações inversas dos números inteiros, eles estão interligados, né, com relação ao jogo sinal. Olha, o jogo sinal que eu faço para soma e subtração, operação inversa da soma e subtração, eu tenho o mesmo jogo sinal. A multiplicação e a divisão, que também são operações inversas, eu uso também o mesmo jogo sinal. Só existem dois jogos de sinais. O primeiro que nós vimos para a soma e para a subtração, e esse que nós vamos ver agora, que é para a multiplicação ou divisão. Por que menos 10 vezes 3 dá menos 30? Né? Quem não sabe, isso aqui é um multiplicando, isso aqui é um multiplicador, e o resultado pode ser chamado de resultado ou simplesmente de produto. Por que menos 10 vezes 3 dá menos 30? Sempre eu tenho a preocupação no material de explicar o porquê das coisas, né? Porque às vezes aprendemos jogos de sinais na matemática e não sabemos o porquê das coisas. Vamos iniciar então por que mais com mais dá mais. Bom, sabemos lá desde o início dos números naturais que uma multiplicação nada mais é do que uma soma de fatores iguais. Por exemplo, mais 3 posso escrever como mais 1, mais 1, mais 1, 3 vezes. Então, mais 1, mais 1, mais 1, 3 vezes é 3 vezes mais 1. Que lógico, acho que não há dúvida, né, que mais 1, mais 1, mais 1 dá mais 3, né? E dessa forma eu concluo que mais com mais só pode ser mais. Da mesma forma, o menos 3. Eu vou fazer aqui uma soma de fatores iguais. Menos 3, menos 1, menos 1, menos 1, 3 vezes, daqui, então é 3 vezes menos 1. Então, mais com menos dá menos, porque não há dúvida que isso aqui dá menos 3. Então, mais com menos dá menos. Aplicando a propriedade comutativa, que já sabemos que funciona para as operações de multiplicação, ao invés de mais com menos, eu troco de posição aqui o mais 3 com menos 1, fica menos 1 mais 3 e continua a mesma história. Menos 1 vezes mais 3, menos com mais, dá menos. Só trocando os sinais de posição. O menos com menos que dá mais é que precisamos aqui analisar uma sequência lógica do menos 1 multiplicando por números consecutivos, né? Claro que eu poderia ter colocado uma quantidade maior, mas é só para entender por que menos com menos dá mais. Eu tenho uma sequência de menos 1 que vai multiplicar todos os números consecutivos, só que ele vai começar pelos positivos, passar pelo zero e continuar nos negativos. Ora, já sabemos que menos com mais dá menos. Então, 1 vezes 3 dá 3. Que menos com mais dá menos. 1 vezes 2 dá 2. Eu estou decrescendo de 1 em 1 unidade, né? Menos com mais dá menos, aqui vai dar 1. E menos 1 vezes 0 dá 0, né? Observem que aqui está decrescendo de 1 em 1 unidade. Está indo do negativo, se aproximando do zero. O próximo só pode ser positivo. Então, menos com menos só pode ser mais. Menos com menos é mais, e 1 vezes 2 é 2. Então, concluímos de uma forma geral o jogo de sinal para multiplicação e divisão. Isso aqui não carece de demonstração na divisão, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Se eu comprovei para a multiplicação, é óbvio que funciona para a divisão. Então, na multiplicação, você vai fazer mais e o outro número for mais, vai dar mais. Mais com mais, dá mais. Se um número for mais e o outro for menos, vai dar menos o seu resultado. Mais com menos dá menos. Se um for menos e o outro for mais, é só lembrar da propriedade comutativa, que vai dar menos. Esse menos com menos dá mais, né? Tem alunos que preferem assim. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Eu prefiro dessa forma. Mais com mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Isso se aplica na multiplicação e divisão. Da mesma forma que acontece com a adição, esse jogo sinal só funciona para dois números. O que faz então se você tiver mais de dois números? Você faz o jogo sinal todo de uma vez, ok? E depois multiplica ou divide, porque pode ser divisão, né? Os números também tudo de uma vez. Como assim tudo de uma vez? Vamos lá.
faz esse com esse, o resultado você faz com o próximo. Assim, ó, menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Então, seu resultado é menos. Aí faz aqui, 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6, vezes 2 dá 12, vezes 1 dá 12. Gosto de primeiro fazer o jogo sinal para saber que sinal vai dar, depois eu multiplico os números. Mas essa ordem vocês podem ficar à vontade que vai dar a mesma coisa, né? O mesmo funciona para divisão, esse sinal aqui é divisão. Menos com menos dá mais, acumula aqui e faz com o próximo. Mais com menos dá menos, então o resultado aqui é menos. 81 dividido para 9 dá 9. E 9 dividido para 3, observem que o resultado é dividido com o próximo, né? 81 dividido para 9 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. Ok? Quando você tem uma operação de multiplicação e divisão de muitos números, tem também um macete, como também tinha um macete na adição e subtração, né? Na adição e subtração, você somava os positivos, depois subtraía da soma dos negativos. Aqui o macete é você ignorar os números positivos. Por exemplo, se eu quiser saber o jogo sinal que vai aqui resultante dessa operação, eu faço o jogo sinal somente com os números negativos. Menos com menos dá mais com menos, menos. Olha, posso fazer, aqui se vê que aqui só tem negativo, não tem jeito, mas é somente os negativos que influenciam no resultado do jogo de sinal. Olha a justificativa. Por que o sinal mais não atrapalha? Porque se um for mais e o outro for mais, vai continuar sendo mais. Quando esse for mais e o outro for menos, vai continuar sendo menos. O primeiro sinal mais não alterou o jogo de sinal. Então é por isso que nós desconsideramos, para reduzir as contas, os sinais positivos. Também não influencia se você quiser fazer. Vamos aqui, só para fechar essa questão da multiplicação e divisão, vamos resolver essas operações aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho menos 10 vezes menos 2. Jogo sinal, menos com menos dá mais. 10 vezes 2 dá 20. Jogo de sinal aqui. Lembrando que você pode descartar os positivos. Então vamos lá. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3 dá 42. 42 vezes 1 dá 42. Mais uma vez, 1 vezes 7 é 7. 7 vezes 2 dá 14. 14 vezes 3 dá 42. 42 vezes 1 é 42. Aqui jogo sinal mais uma vez. Vamos desconsiderar os positivos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 é 20. 20 vezes 3 60. Mais uma vez. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 2 é 20. E 20 vezes 3 é 60. Jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos. 128 dividido para 8. 1 vezes 8 é 8. Para 28 baixa 4 dá 48. 6 vezes 8, 48. Para 48 nada. Aqui deu 16. 16 dividido para 2 dá 8. E 8 dividido para 2 dá 4. Ok? Gente, só voltar mais um pouquinho aqui no nosso material. Eu fiquei de mostrar para vocês por que, por exemplo, nessa eliminação de parênteses aqui, você faz mais com menos dá menos, e aqui você faz menos com menos dá mais. A justificativa é exatamente essa. Porque esse jogo de sinal nós usamos na multiplicação. E por que eu devo fazer isso lá? Vou dar um exemplo aqui, mesmo você somando e subtraindo nesse caso. Vou dar um exemplo aqui. O que acontece aqui? Que nesse caso aqui, bem aqui,
É como se tivesse um número. Observe que não tem ninguém. Você tem um sinal aqui, tem um parênteses, tem um outro sinal em seguida, mas não apresenta nenhum número aqui no meio. O que está explícito aí é isso aqui, ó. Aqui tem um, porque um é elemento neutro da multiplicação. Tem um aqui que não aparece, ó. Aí observe, menos com menos, aqui é uma multiplicação que está subentendido, né? Então menos com menos dá mais, e uma vezes um. Olha aqui, por exemplo, se você tiver 3 menos 2 mais menos 3, é como se você tivesse assim, ó. 3 menos 1 vezes menos 2 mais 1 vezes menos 3. É por isso que quando você vai eliminar parênteses numa soma ou subtração, você faz menos com menos a mais, porque aqui tem um número que não aparece, que é o 1, e a operação também que não aparece, que é a multiplicação. Então essa conta fica menos com menos dá mais, 1 vezes 2 dá 2. Ó, menos com menos dá mais, repete o 2. Por isso que a gente faz o jogo sinal e repetir o número. Aqui mais com menos dá menos, e baixa o 3. Porque mais com menos dá menos, 1 vezes 3 é 3. Corta aqui simétricos. Essa conta aqui, como exemplo, vai ser 2. Ok? Encerramos então por enquanto o jogo de sinal de números inteiros. Obrigado.